O que é o Shimer? O que havia dentro do meteoro? Aquele final é ou não é? Hoje no Bilheteirão. Antes de mais nada, algo que eu sempre ressalto nesses vídeos é o meu ponto de vista, é a minha interpretação diante do filme que eu assisti, que no caso é a Aniquilação. Se você discorda, não tem nenhum problema, é só você deixar aqui embaixo nos comentários qual foi a sua interpretação em relação ao filme. Eu vejo esse filme, Aniquilação, Annihilation, como um grande filme de invasão alienígena, mas não necessariamente no estilo que a gente está acostumado a assistir, que tem os aliens humanoides, que ele vem com planos nefastos querendo tomar posse da Terra. Não é nada disso, mas ainda assim é uma invasão, e seguindo o estilo de direção do Alex Garland é muito mais focado num pé no chão. Então todos os elementos que esse filme vai dar, eles levantam esses questionamentos dúbios, cheios de dúvidas que ficam em aberto, mas não necessariamente ele vai dar todas as respostas possíveis de uma forma muito clara. O Shimer, o brilho, aquela cúpula, nesse contexto todo, ela acaba por assumir o papel de um laboratório em expansão, onde diversos experimentos acabam acontecendo ali dentro. Seja o caso das flores, que mais de um tipo de flor começa a surgir no mesmo caule, ou então aquele jacaré que tem uma arcada dentária muito parecida com a de um tubarão, as pessoas que vão se transformando em flores, aquele urso bizarro que grunhe sons humanos, todas essas bizarrices acabam fazendo parte desse experimento cujo objetivo é justamente aniquilar. Todas essas coisas bizarras ocorrem justamente porque esse alienígena tem como objetivo a aniquilação. Porque a gente partindo apenas da etimologia da palavra aniquilar, ela significa reduzir a nada, destruir totalmente alguma coisa, e só por causa disso você pode pensar que sim, é um filme cujo objetivo é a aniquilação, mas eu posso me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque dentro da física em si, aniquilação, aniquilamento é um processo onde uma partícula acaba entrando em colisão com a sua antipartícula, que por consequência pode dar surgimento a uma nova partícula. Então a aniquilação por si só, ela não significa simplesmente o fim de alguma coisa, e sim também o começo de alguma outra coisa. E agora sim, chegamos ao ponto onde eu queria chegar. Essa questão da cúpula do Shimer, que acaba mesclando DNAs de plantas com animais, de animais com humanos, de tudo possível, é parte justamente desse processo, eu diria. Porque uma das personagens fala que o Shimer acaba funcionando como um prisma onde raios passam, acabam saindo e acabam se mesclando com outros. É justamente o que acontece. Seja no caso das plantas, que mais de uma planta acaba assumindo o mesmo caule, que não deveria acontecer. Ou o caso de um jacaré com arcada dentária, que ele não poderia ter porque não dá para rolar esse cruzamento de DNA entre outras espécies, ou então mesmo o caso da mulher que acaba virando planta, que é justamente o DNA seria o DNA da planta, acabou mesclando com o dela. É justamente esse processo de aniquilação, onde duas partículas acabam se chocando, se colidindo e gerando essa terceira partícula. E aí, agora a gente vai pro final, que é justamente o caso da Lena e se ela é ou não uma alien. No momento em que a Lena entra dentro do buraco, dentro do farol, aquele buraco em si, ele funciona como a base de operações daquela força alienígena, daquele ser extraterreno, porque o Shimer funciona como o laboratório, e a base de operações seria justamente dentro desse buraco, que todo o design dele lembra muito as ilustrações do H.R. Giger, que é o cara que criou o Alien, e muitas das suas ilustrações foram usadas na franquia do Alien em si. E aí justamente quando ela entra ali, ela primeiro vê a outra mulher que acaba se fundindo, eu diria, com a força alienígena, com o extraterrestre, que ele tem um formato muito brisante, que é um bagulho que parece um caleidoscópio, que muda de forma, tem várias cores, que ele parece ter um formato de uma grande célula em si, que acaba puxando o sangue da Lena para dentro de si, assimilando esse sangue e no processo virando uma Lena. Toda aquela bizarrice do ser imitando as poses dela, evitando com que ela fuja, faz parte desse processo de assimilação, onde ela quer ficar o mais próximo possível da contraparte real, da Lena humana em questão. O que nos leva à cena final. Aquela Lena é a verdadeira
ou ela é um clone alienígena, ou ela é o próprio alienígena em si. Porque a gente sabe que o marido dela, o Kane, que aparece mais cedo no filme, na real, ele faz parte daquele alienígena, que o marido dela mesmo morreu dentro do farol. E aquela Lena, ela é ou não é humana? E o filme em si deixa essa resposta em aberto, há muita ambiguidade, há elementos para tanto você achar que ela é humana, quanto ela é uma alienígena. Na questão dela ser uma alienígena, é ela mesma que está contando a história, então ela pode estar omitindo fatos, ela pode estar inventando coisas. Então quando a Lena cai desacordada e ela acorda e bota aquela granada que faz destruir toda a questão do Scheimer, pode ser a própria alienígena contando uma mentira, sendo que ela mesma matou a Lena humana e ela acabou assumindo o lugar dela. Mas por um outro lado, dela poder ou não ser a humana de fato, que realmente destruiu todo o Scheimer, tem uma questão muito interessante que eu diria que na verdade é são dois indícios. Tem a questão do olho no final, que é o olho dela transmutando, mudando de cor, e tem a questão também do copo d'água. O copo d'água nesse filme, ele aparece em dois momentos específicos, quase que no mesmo enquadramento. No primeiro momento é justamente quando o Kane alienígena volta para casa, que tem o framezinho do copo em si, e depois, posteriormente, tem também a questão da Lena, que a gente não sabe se é humana, se ela é alienígena, tomando a água, e quando dá um foco de novo, praticamente no mesmo enquadramento do usado anteriormente, a gente consegue reparar que a questão da água, ela tá meio que tipo se mesclando, que é basicamente o que acontecia dentro do Scheimer, as coisas iam se mesclando, iam se transmutando, e aí você já fica com uma pulguinha atrás da orelha. Olha, por que essa questão focando na água e a água está fazendo esse movimento que não é normal? E um outro detalhe bacana é justamente a tatuagem da Lena, porque eu assisti o filme e não fica claro quando ela fez essa tatuagem. Parece que ela fez posteriormente ela achar que o marido morreu, porque nos flashbacks que mostram ela com o marido, ela não tem a tatuagem. E no presente, quando ela está indo para dentro do Scheimer junto das outras mulheres, ela sempre está usando manga comprida, então nunca dá para ver se ela tem ou não a tatuagem. O único momento em si que a gente consegue ver a tatuagem é justamente quando é a alienígena contando a história. E a tatuagem em si, ela é interessante porque ela é uma mescla de dois simbolismos, que seria o número 8, que seria o número do infinito, e no caso o Ouroboros. E juntando o significado dos dois, seria simplesmente um ciclo infinito de criação e destruição, que é algo muito pertinente dentro do filme em si. Mas uma coisa eu tenho certeza, seja ela humana ou não, eu tendo a acreditar que ela é humana. Não é a mesma Lena que entrou no começo do filme dentro do Scheimer. Porque quando ela entra, ela é infectada pelo Scheimer. Então aquela que está saindo não é a mesma Lena que entrou. Ela está infectada pelo Scheimer em si. Então por isso que quando o marido pergunta: você é você? E ela não responde, mas o olhinho dela muda. É justamente que esses dois seres, eles são algo diferente. Ele é o alienígena em si, e ela pode ser justamente uma mescla entre humano e alienígena em questão. E eles seriam justamente a invasão de fato começando a acontecer, com eles se mesclando aquela questão toda. E o fato deles terem vencido a invasão seria simplesmente um artifício para os alienígenas conseguirem se camuflar na sociedade. It's making something new. Claro, essa é a minha interpretação. Pode ser que você discorde. Tem gente falando que é sobre câncer, que é sobre autodestruição. Bacana. Qual a sua opinião? Qual o seu ponto de vista em relação ao filme? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês gostaram do videozinho, clicando na bolinha aqui do lado. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui embaixo, deixar um joinha e ficar de olho lá nas redes sociais que eu aviso quando está saindo um vídeo novo, porque, né, o YouTube não ajuda nem um pouco a gente por aqui. Então é isso, gente. Tchauzinho!